nossa atenção para Daniel capítulo 7. Algumas semanas atrás a gente teve esse capítulo, mas ficaram algumas coisas para se dizer. Então eu vou mencioná-las agora nessa manhã. E eu vou ser rápido e breve, mas esse é um capítulo interessante e importante, porque nele o profeta Daniel teve um sonho, e nesse sonho Deus mostrou para ele como se fosse um desfile. Você já assistiu aquele desfile de moda que a modelo, o manequim, a manequim põe aquelas roupas e faz e desfila? Aqui, só que esses modelos são bem feios. São animais, a Bíblia chama de bestas ou de animais ferozes. E cada um animal feroz representa um diferente império mundial. Então Deus mostrou para Daniel 4 impérios mundiais que surgiriam e que tentariam dominar o mundo, mas que eventualmente desapareceriam para dar lugar ao reino de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 1 começa assim: certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Então o capítulo 7 é o relato do que ele viu. Em sua visão, Daniel viu 4 animais selvagens que representam impérios mundiais que surgiram e eventualmente desapareceriam para dar lugar ao reino de Deus aqui na terra. Nós vamos focalizar hoje na última parte dessa visão. Já falamos sobre esses 4 animais, mas eu quero focar a partir do versículo 23. Daniel 7, 23, a Bíblia diz assim, está no telão: a explicação que recebi foi esta. Então o anjo veio explicar para Daniel o significado da revelação que ele acabou de ter. O 4º monstro é um rei, e o seu reino, o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro e destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Este 4º animal, esse 4º império é o Império Romano, que ainda não existia no tempo de Daniel, mas que viria a existir mais ou menos uns 300, 400 anos mais tarde. Então, Deus falou, olha, vai haver um 4º império, o Império Romano, ele vai ser liderado por um rei, e esse rei vai dominar o mundo. Versículo 24. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Então esse reino vai ter 10 reis. Depois deles aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros, e ele derrotará 3 reis. E falará contra Deus, e perseguirá o povo do Deus Altíssimo, e procurará mudar a lei de Deus e os tempos das ofertas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Pare comigo aqui para entender rapidamente algo importante. A Bíblia diz que esse Império Romano vai surgir e dominar o mundo, mas que mais tarde esse império iria ressurgir. Ele iria ser ressuscitado. E esse império ressuscitado seria governado por uma liga de 10 nações. Uma liga de 10 nações. Dessas 10 nações, um líder desses 10 se sobressairia sobre os outros 9 e derrubaria 3 deles, sobrando só 7. E desses 7, ele seria o cabeça dos 7. A Bíblia diz que esse líder mundial vai receber a autorização de Deus para governar o mundo por 3 anos e meio, diz a palavra de Deus aí no final do versículo 25. E durante esses 3 anos e meio, ele vai consolidar o seu poder e ele vai se voltar contra Deus e o povo de Deus. O povo de Deus aqui é uma referência aos judeus. A igreja já foi arrebatada, não está aqui na terra, os judeus estão, e algumas pessoas que estavam desviadas estarão aqui na grande tribulação e vão voltar para Deus porque estão vendo o que está acontecendo. E justamente esse líder que a Bíblia no Novo Testamento chama do anticristo, ele então vai se voltar contra as pessoas que temem a Deus. E a Bíblia diz que ele vai tentar mudar as leis e os tempos. As leis e os tempos. Não sabemos exatamente o que isso quer dizer, mas provavelmente ele vai tentar mudar o calendário. Talvez porque o nosso calendário, ele é baseado no nascimento de Jesus. A gente mede as coisas antes e depois de Cristo.
Então o ano 2016 é 2016 depois de Cristo. E talvez por causa disso ele vai querer mudar o calendário. Isso já existe, obviamente. Por exemplo, os chineses têm um calendário diferente do nosso, os judeus têm um calendário diferente dos nossos, os países muçulmanos têm um calendário diferente do nosso. Então talvez vai ser isso, esse líder mundial vai falar, olha, a gente não quer, nós somos um governo global, um governo mundial, não faz sentido honrar Jesus, quando grande parte do mundo nem reconhece ele. Então vamos mudar o calendário, talvez seja isso, vamos mudar as leis. As leis do mundo ocidental são baseadas nos 10 mandamentos. É por isso que em diversas cortes, até hoje, na América, no Brasil, em outros lugares, quando você vai, você vê ou um quadro, ou um desenho, ou uma escultura dos 10 mandamentos. Porque as leis do mundo ocidental são baseadas nas regras dos 10 mandamentos. E então, possivelmente, esse líder vai tentar mudar isso. Por quê? Porque ele é o anticristo, ele se rebela contra Cristo, contra Deus, contra a Bíblia, contra a fé cristã. E ele vai conseguir, diz a palavra de Deus, o povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio ele vai ter sucesso até mesmo contra o povo de Deus. Deus vai permitir que ele consiga se impor contra os povos e as nações do mundo e até mesmo as pessoas que estiverem aqui na terra que são tementes a Deus. Muito bem, queridos, agora eu quero levar os irmãos para uma passagem importante, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 é uma passagem que pega os 4 animais de Daniel capítulo 7 e Deus revela para João, para o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, que esses 4 governos vão se unir no final dos tempos em um só governo. Lembra que em Daniel capítulo 7 nós vimos que tinha um leão, um urso, um leopardo e um quarto animal muito terrível, que ele nem soube descrever. Então, o leão era a Babilônia, o urso era o Império Médio-Persa, o leopardo era o Império Grego e esse quarto animal era o Império Romano. Deus mostra em Apocalipse capítulo 13 que esses 4 animais, esses 4 impérios, esses 4 governos vão se reunir em um nos últimos dias. Isso é importante para nós, porque nós vivemos nos últimos dias. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 e 2. O apóstolo João está tendo uma visão e ele diz assim: depois vi um monstro que subia do mar. Em Daniel a gente já viu um monstro subindo do mar, não foi isso? Aqui também, um monstro subia do mar. Mas note a descrição desse monstro. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Lembra que em Daniel capítulo 7 também o quarto animal tinha 10 chifres e depois um se sobressaía e derrubava 3, então tem esse número 10 e o número 7. Aqui também de novo, ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa e em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. Então todos os líderes blasfemavam contra Deus. Versículo 2. O monstro que vi parecia um leopardo, os seus pés eram de urso, a sua boca era de leão. Então note que os animais de Daniel são todos reunidos nesse último governo. Não é mais agora um leão, um leopardo, um urso, agora é um animal só, uma besta só, mas ele tem características de cada uma delas. Ele tem a aparência de leopardo, pé de urso, boca de leão. E note uma coisa também importante, ao monstro, o dragão deu o seu poder. Quem é o dragão? Apocalipse capítulo 7 diz especificamente que o dragão é Satanás. Então, Satanás empresta o seu poder a esse líder mundial. Ele é mobilizado, ele é literalmente possesso por Satanás. E ao monstro, o dragão, que é Satanás, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então veja bem, este governo mundial será alimentado e fortalecido pelo próprio Satanás. Poderes malignos estarão por trás desse governo. Nos últimos dias haverá um governo final mundial, representado aqui pela besta. Ele é apoiado pelo poder do dragão, que é Satanás, e é liderado por uma cabeça, que é o anticristo. Versículo 3 e 4. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal,
mas a ferida havia sarado, e o mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. O que isso quer dizer? Lembra que essa besta, que é o governo, tem 7 cabeças, que são 7 reis. Um desses reis se sobressai e guia essa liga de nações. Essa cabeça que guia todos é o anticristo. A Bíblia diz que o anticristo receberá uma ferida mortal. Possivelmente um atentado contra a vida dele. Possivelmente alguém vai dar um tiro nele. Alguém vai esfaqueá-lo. Alguém vai estourar uma bomba perto dele. Não sabemos exatamente o que é, mas aparentemente vai haver um atentado contra a vida dele. E o que teria matado qualquer outra pessoa não mata ele. A explosão não matou ele. A bala na cabeça dele não matou ele. Por quê? Porque, mais uma vez, ele é endemoniado, ele está sendo mobilizado e capacitado pelo próprio poder do inferno. E as pessoas vão ver isso e vão ficar boquiabertas. Uau! Era para ele ter morrido e não morreu. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Olha, se ele é tão poderoso assim que nem a morte consegue derrubar ele, então vamos seguir esse homem. Obviamente tem alguma coisa especial, sobrenatural, vamos seguir, vamos obedecer a ele, vamos prestigiá-lo. Versículo 4. Todos adoravam o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Todos estavam adorando a Satanás, porque Satanás tinha dado a sua autoridade ao monstro, a esse governo. E eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Note, queridos, que ele agora está passando a ser não só um líder político, mas também um Deus. Ele está começando a receber a adoração que pertence só a Deus. E ele está recebendo, e ele está gostando. Versículo 5. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Em outras palavras, Deus vai dar uma licença temporária para ele se orgulhar e para ele se achar. E ele vai começar a blasfemar contra Deus, falar mal de Deus e se revoltar contra Deus e as suas leis. Ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses são quantos anos? Alguém faz a conta rapidamente na cabeça. Como? 3 anos e meio, isso. 3 anos e meio. 12 meses é 1 ano. Então 36 meses são 3 anos. 42 meses são 3 anos e meio. Aonde que a gente viu 3 anos e meio antes? Daniel capítulo 7, lembra? Então, o mesmo período, durante 3 anos e meio, esse líder vai governar, esse líder vai consolidar a sua autoridade e o seu poder. E ele, aos poucos, vai infiltrando a Ásia, a África, a Europa, a América Latina, a América do Sul, a América do Sul, América Central, América do Norte, os países asiáticos, os países da Oceania, Austrália, Nova Zelândia e Oriente Médio. E ele vai consolidando o seu poder como um polvo que espalha os seus tentáculos e aos poucos começa então a apertar. E isso vai levar 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio teve esse atentado contra a vida dele, mas ele sobreviveu. E as pessoas estão maravilhadas. Uau, ele é um grande líder, ele vai resolver os nossos problemas. Ele vai resolver o problema da corrupção no Brasil. Então vamos atrás dele. Ele vai resolver a briga entre muçulmanos e cristãos. Então vamos atrás dele. Ele vai resolver a briga entre árabes e palestinos e judeus. Então, olha, é o homem que a gente precisa mesmo. Ele vai resolver o problema da fome no mundo. Ele vai resolver o problema da má distribuição de bens no mundo, de recursos e tudo mais. Ele vai resolver o problema da dengue. Opa, então é com ele mesmo que a gente vai. E esse líder então vai se tornar, aos olhos dos homens, um Deus. Versículo 6. Ele começou a blasfemar contra Deus e contra o seu nome, e contra o lugar onde ele mora, e contra todos os que vivem no céu. Versículo 7. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. O povo de Deus aqui é uma referência aos judeus. E ele vai lutar contra os judeus e vai conquistar os judeus, dominar os judeus, cercar a nação de Israel. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Ele vai dominar o mundo, queridos. Versículo 8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo,
tem o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Veja bem, as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida, as pessoas que não têm o Espírito Santo morando dentro delas, vão ser enganadas, vão ser seduzidas pelo poder das trevas. E elas vão ser completamente, nós vamos falar sobre isso em alguns momentos, elas vão ser completamente iludidas por esse programa, por esse governo mundial. Elas vão ser engolidas por esse sistema, um sistema voltado contra Deus, voltado contra a palavra de Deus, voltado contra os valores de Deus. E elas vão aceitar, em vez de cultuar a Jeová, cultuar a Satanás. E adorar esse governo mundial, esse governador, esse líder mundial, como nós adoramos a Jesus. É por isso que ele é chamado o anticristo, porque ele tenta tomar o lugar de Cristo. Mas vai haver um grupo de pessoas aqui na Terra que não vão cair nessa ladainha. E a razão que eles não vão cair nessa ladainha é porque o nome deles está escrito no livro da vida. Amém. O Espírito Santo está agindo na vida, no coração deles, e eles vão falar, isso tem alguma coisa errada aí. É verdade que ele levou um tiro e não morreu, mas tem alguma coisa errada aí. Que negócio é esse de violar a palavra de Deus, de blasfemar contra Deus, de se voltar contra Israel? Isso não é bíblico, isso não pode estar certo. Mas, queridos, essas pessoas vão sofrer, porque elas vão ser perseguidas. Elas vão ser perseguidas e vão pagar pela sua fé com a sua própria vida. Porque durante a grande tribulação nós não estamos mais na dispensação da graça. E agora o mundo é entregue temporariamente ao governo do anticristo. Continuando rapidamente, versículo 11. Então vi outro monstro que subia da terra. O primeiro monstro subiu do mar e representa o anticristo. Esse é um segundo monstro. Quem é esse outro monstro? Note, a Bíblia diz, ele tinha 2 chifres parecidos com o de um cordeiro e falava como o dragão. Então, o dragão, Satanás fala através dele, mas ele parece um cordeiro. O cordeiro é animal de sacrifício. Lembra que no Velho Testamento o cordeiro era regularmente sacrificado? Então, esse homem tem a ver com um sistema de sacrifícios, um sistema religioso. A primeira besta, o anticristo, tem a ver com o sistema político, mas esse tem a ver com o sistema religioso. Versículo 12, ele usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença e forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Então esse segundo monstro, essa segunda pessoa, esse segundo líder mundial, aponta para o primeiro e diz, olha, esse aqui é o nosso líder, você deve obedecer a ele, você deve homenagear ele, você deve honrar ele, você deve se prostrar diante dele. Lembra que era para ele morrer e ele não morreu, ele ressuscitou dos mortos. Quem que é esse primeiro que está tentando imitar, gente? Está tentando imitar Jesus. Lembra que Jesus morreu e ressuscitou? Olha, ele ia morrer, mas olha, não morreu, então vamos cultuar ele. Esse segundo personagem nada mais é do que o falso profeta. E o falso profeta será um líder religioso que vai tentar influenciar as pessoas a servirem ao anticristo. Então você tem Satanás, o dragão, você tem o anticristo, que é uma das bestas, e você tem uma terceira besta, que é o falso profeta. Note que isso não é coincidência. Satanás, anticristo e besta. Lembra de alguma coisa? Lembra que Deus também é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então o inimigo sempre tentando imitar Deus, o inimigo sempre tentando oferecer uma coisa falsificada. Assim como o ladrão pega uma nota de $100 e faz uma nota falsa que não vale nada, mas é parecida com a original, Satanás faz a mesma coisa. Ele oferece uma coisa falsificada. Ele faz uma cópia do original que é bom e falsifica. O homossexualismo é uma nota sem fundo. O homossexualismo, o lesbianismo é uma falsificação de uma coisa legítima e verdadeira. O amor físico, a intimidade de um casal é algo lindo, bonito e dado por Deus. Satanás não tem como duplicar isso, então ele inventa uma nota falsa que parece com a original. Ele fala, não, homem, mulher, mulher, é a coisa que ele faz. A Bíblia diz, por exemplo, não vos embriagueis com vinho que gera vergonha e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
A euforia, a alegria que você sente quando você é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está agindo na sua vida, quando você é batizado com o Espírito Santo, não é, irmão Júlio César? É aquela alegria, um gozo, uma paz que transborda. Aí o inimigo não tem isso para oferecer, ele inventa a embriaguez, que é uma nota falsa e sem fundo, para tentar duplicar, falsificar uma coisa legítima e verdadeira. E aqui nós temos a mesma coisa. A Trindade Santa, para sempre bendita e abençoada, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Satanás tenta imitar, trazendo um trio profano. E esse trio é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Versículo 13. Esse segundo monstro, que é o falso profeta, fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. Gente, esse falso profeta, porque ele vai ser capacitado pelo próprio Satanás, ele vai conseguir fazer mágica, ele vai fazer coisas acontecerem que vai ludibriar muita gente. Uma das coisas que ele vai fazer, ele vai conseguir fazer cair fogo do céu. E o pessoal, uau, nunca vi isso. Na Bíblia não tem uma pessoa, como é que é? Não tem uma pessoa, teve sim, Elias orou e o fogo caiu do céu. Ah, é verdade, olha esse homem, é um outro Elias, ele também falou e o fogo caiu do céu. E as pessoas vão ficar ludibriadas por isso, que eles vão ser enganadas por ele. E ele vai, versículo 14, e enganou todos os povos da terra. Amados, ele vai conseguir enganar muita gente por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. Olha uma coisa que ele vai fazer que realmente é assustadora. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. Então o falso profeta vai falar, olha, gente, a gente tem que honrar o nosso líder, o anticristo, e vamos construir uma estátua em homenagem a ele. Lembra quem fez uma estátua em homenagem a si próprio também? Lembra de Nabucodonosor? Aquilo tudo era a sombra da realidade, essa aqui é a realidade. E ele fala, vamos fazer uma estátua para honrar esse nosso líder mundial. Então eles vão fazer essa estátua. E para surpresa de todo mundo, o falso profeta vai conseguir fazer com que essa estátua fale. Uau, a estátua falou, como é que pode? Esse falso profeta só pode ser de Deus. Versículo 15. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Então, ele constrói essa imagem e, de alguma maneira, ele vai conseguir fazer com que essa estátua fale. Aí o pessoal fala, vamos adorar essa estátua, vamos adorar essa estátua. E quem não adorar vai ser morto. Versículo 16. E ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Então o falso profeta vai falar, olha, se você quiser participar desse sistema global, desse novo governo que está resolvendo os problemas da humanidade, você vai ter que se registrar. E nós não vamos usar mais dinheiro, porque dinheiro a pessoa pode roubar. Uma pessoa vem e te assalta, você perdeu o seu dinheiro. Não vamos usar dinheiro mais não. Nós não vamos usar cheque, porque cheque pode ser falsificado. Uma pessoa copia a tua assinatura. Até você provar que focinho de porco não é tomada, é tarde demais, o dinheiro já foi embora do banco. Não vamos usar talão de cheque não. Não vamos usar cartão de crédito, porque cartão também pode ser roubado. Alguém pode roubar o teu PIN number, a sua senha. Não vamos usar nada disso não. O que a gente vai usar? A gente vai usar uma identificação no seu corpo. Uma marca na sua mão, uma marca na sua testa. Assim, quando você for comprar um galão de leite para dar para o seu filho, é só passar a sua mão, vão escanear a sua testa. Quando você quiser viajar, não precisa de negócio de passaporte. Que passaporte? Passaporte é antiquado, passaporte é do velhos tempos, passaporte pode ser roubado, pode ser falsificado, passaporte vence. Não, vamos botar uma marca na tua testa, você não tem que se preocupar com o passaporte. Você chega no aeroporto, quando você entrar, não precisa nem parar, porque o escaneador vai te escanear, a gente sabe quem você é. Aonde você estiver no mundo, você vai estar protegido, porque os nossos computadores vão monitorar todo mundo, a gente sabe onde você está. Não precisa de trocar dinheiro, nada disso de comprar dólar, de vender dólar, cruzado, real, para que isso?
com esse sistema de marca na testa e na mão. Em qualquer lugar do mundo você passa com a mão e o dinheiro é descontado direto da sua conta. Uau, que bacana, que bom, que legal. Vai resolver o nosso problema, não tem mais assalto, não tem mais falsificação. Ah, não, beleza. Que tecnologia, que maravilha. Mas, queridos, este governo é um governo satânico, cuja intenção é separar os seres humanos de Deus. Nos ocupar, nos distrair, nos oferecer um Deus falso para adorar, um governo falso para obedecer, na intenção de nos separar de Deus e do seu governo. Mais uma vez, Deus é uma santa trindade, o diabo é um falso imitador. Nos últimos dias, em mais uma tentativa de imitar a Deus, o inimigo, o anticristo e o falso profeta vão trabalhar juntos como um trio profano. Esta será mais uma tentativa de destruir a raça humana e condenar as pessoas ao inferno. Pastor, como é que isso vai acontecer? Como é que eles vão conseguir ludibriar tanta gente? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 12. Rapidamente, vamos ler juntos. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. É assim que ele vai enganar a gente. Ele vai chegar com o poder de Satanás e vai fazer milagres e maravilhas. E as pessoas falam, uau, só pode ser de Deus. Versículo 10, juntos. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Para aqui um minutinho que eu quero conversar com você sobre uma rápida coisa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama todas as pessoas e quer salvar a todos. Mas o próximo versículo, João 3,17, 18 e 19, diz assim: as pessoas que estão nas trevas não vêm para a luz porque as suas obras são más. E elas odeiam a luz por causa disso. Quando uma pessoa está fazendo o que é errado, ela não quer luz. É por isso que ladrão geralmente rouba de noite. Porque no escuro ninguém vê. É por isso que quem faz coisa errada geralmente faz de noite. É por isso que a maioria dos crimes, estupro, roubo, incêndio, a maioria desses crimes acontecem de noite, no escuro. Quando um ladrão vem roubar, ele logo ou desliga ou quebra a luz. Amados, a verdade é que nós, seres humanos, o pecado nos gerou em nós um apego pelo mal. A gente sente um certo prazer nas coisas más. E o Espírito Santo vem e toca no nosso coração e nos sensibiliza à verdade e nos atrai para Cristo. Mas a carne puxa para os prazeres do pecado, o Espírito Santo puxa para a intimidade com Deus. E você então tem uma escolha a fazer. Mas quando a pessoa se apega às más obras, se apega ao pecado, ela não vai querer vir para a luz. E a Bíblia diz que essas pessoas que rejeitaram a luz, nós lemos juntos agora, diz assim: eles vão ser destruídos. Por quê? Porque Deus não ama elas? Não, porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Rejeitaram a verdade porque aqui no escuro está mais gostoso. Aqui no escuro eu posso mentir, aqui no escuro eu posso roubar, aqui no escuro eu posso adulterar, aqui no escuro eu posso passar as pessoas para trás. E eu sei que está errado, mas eu quero fazer isso mesmo. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Me deixa em paz, Deus. Me deixa em paz, Espírito Santo. Me deixa em paz. E rejeitam. E chega um ponto que Deus fala: você realmente não quer a verdade? Você não quer o amor que eu tenho para te oferecer? Você não quer caminhar comigo? Então eu vou deixar você ir para o seu caminho. É como o pai do filho pródigo. Você quer mesmo ir embora, meu filho? Você quer mesmo sair da casa? Eu te amo. Você tem tudo que você precisa aqui dentro de casa. Não, mas eu quero. Então eu vou deixar você ir. Eu não vou te estrupar, eu não vou te forçar a me servir, eu não vou te forçar a ficar na minha casa. Você quer ir embora, eu vou te deixar ir. Mas entenda que quando você sair dessa porta, um mundo cruel te espera lá fora. E essas pessoas escolheram rejeitar a verdade.
a verdade que poderia os salvar. Versículo 11, vamos ler juntos? Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Que versículo triste, queridos. Deus fala, olha, se você não vai estar debaixo da influência do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, eu vou permitir que você seja influenciado por um espírito de engano. E assim como o Espírito Santo nos convence da verdade e nos atrai à verdade e à luz, esse espírito de engano vai convencer as pessoas que o anticristo é verdadeiro. E elas vão acreditar. Elas vão engolir essa mentira. E o anticristo vai se tornar o Cristo deles. O falso profeta vai se tornar o papa, o líder, o pastor, o sacerdote deles. E eles vão dar a sua devoção a esse governo mundial. Versículo 12, o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. A pessoa que rejeita a verdade e prefere o pecado, qual é o resultado? Serão condenados. É por isso que Deus nos avisa, é por isso que Deus nos chama. Amados, a melhor proteção contra o engano é conhecer a verdade. Os seguidores de Jesus Cristo precisam gastar tempo em comunhão com Deus e estudo da palavra para serem capazes de reconhecer a verdade e evitar a ilusão. Evitar a ilusão. Esse espírito de ilusão já está começando a ludibriar o mundo. Eu fiquei surpreso, há coisa de 2 a 3 semanas atrás, eu estava assistindo a televisão e deu um anúncio de um programa que eu nunca vi e nunca pretendo assistir. Mas eu fiquei chocado. O nome do programa, uma nova série, eu acho que já até começou, chamada Lúcifer. Meu Deus! Quem que vai fazer um programa com esse nome? O personagem principal desse programa é Lúcifer. Mas já tem. Eu estava assistindo aquele programa de notícias CNN e eles estavam fazendo uma longa entrevista, 2 a 3 sábados atrás, com uma moça que se diz sacerdotisa de Satanás, da igreja de Satanás. E estavam falando sobre a igreja de Satanás como se fosse igual ou equivalente, a mesma coisa. Só é um Deus diferente, mas tem a igreja cristã e tem a igreja satânica. Qual é a diferença? É uma nova religião. E está se espalhando, queridos. E nós estamos sendo dessensibilizados ao horror de Satanás, o horror do pecado. A gente está sendo dessensibilizado a isso. Os programas de televisão tentam nos dessensibilizar. Sabe quando você... Já aconteceu com você tomar uma coisa muito quente ou muito gelada e o teu dente ou a tua gengiva ou a língua, né, avisa, opa, isso aqui está quente, isso aqui está gelado. Você sente, por quê? Porque a sua gengiva ou o seu dente ou a sua língua está sensível à temperatura, né? Mas quando você é dessensibilizado a alguma coisa, você já não sente mais. Satanás está mobilizando os seus recursos, o que ele tem no mundo, televisão, rádio, revista, a cultura, para nos dessensibilizar ao pecado. Aí você nem estranha mais. Quantos ficaram chocados a primeira vez que alguém cogitou de ver um homem beijando um homem, uma mulher beijando um homem? Meu Deus, alguma coisa dentro de nós choca. Isso não é normal, isso não é saudável, isso não está certo. Mas você vê tanto e começa a te mostrar tanto na televisão que vai se dessensibilizando. Aí quando você vê, não tem nada demais. E a gente acabou de ser dessensibilizado ao pecado. Há anos atrás, a imagem de 2 pessoas tendo relacionamento físico e relacionamento sexual na frente de todo mundo seria uma coisa que horrorizaria a gente, chocaria a gente. Mas aos poucos a televisão vai dessensibilizando a gente e a gente nem pensa mais, não, ok. A gente está assistindo com o nosso filho, com a nossa filha e vê aquela cena, uma coisa que a gente vai ficando dessensibilizado ao pecado. Às vezes, queridos, num programa de televisão, eles mostram a pessoa fazendo a droga, preparando a droga, injetando a droga. Eu viro para mim e falo, eles estão ensinando aqui como a pessoa fazer, como a pessoa usar droga.
e pega o negócio e liga aqui embaixo e põe chaveiro no isqueiro, liga aqui e acende ali, e enrola aqui, enrola para lá. Eu não quero ver isso, eu não quero saber disso, eu não quero. Mas eles vão te desensibilizando ao pecado e você vai assistindo aquilo, vai se, não, é normal, todo mundo faz, está todo mundo fazendo. Não, é assim mesmo. Aí mostra a vovó fazendo, mostra o papai fazendo, mostra o tio, a tia fazendo. Uhum. Uhum. É. Não. Os maçons são uma sociedade secreta e eles usam simbolismo de diversas coisas, inclusive do cristianismo, faz uma salada, mas é uma sociedade perigosa. E infelizmente estão se infiltrando na igreja também. Eu conheço algumas pessoas que dizem ser crentes, mas que estão envolvidos na maçonaria. Cuidado com a maçonaria, é um exemplo disso também. Queridos, são governos mundanos que tentam se introduzir na nossa vida, influenciar a nossa mente e aos poucos nos tirar dos caminhos do Senhor. Aos poucos nos remover de nós a nossa inocência, o nosso temor a Deus, a nossa devoção ao reino de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 26 e 27. Vamos deixar agora Apocalipse 13 para trás, voltar para Daniel 27 e a gente já vai encerrar. Olha o final da história, queridos. Olha o final da história. Mas depois disso, depois dos 3 anos e meio do governo desse anticristo, depois disso, o tribunal o condenará. Jeová vai sentar no trono, o grande juiz do universo, e vai condenar o anticristo. E assim, o anticristo perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo. E eles governarão o mundo inteiro para sempre. Aleluia! Glória a Deus! E todos os outros povos os servirão, todos lhes obedecerão. A Bíblia diz que Deus vai derrubar o anticristo e estabelecer aqui na terra um reino final que será um reino eterno, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o seu povo vai reinar aqui na terra com ele. Eu quero encerrar com 3 rápidos pensamentos. O primeiro deles é o seguinte. Leia em voz alta comigo. Juntos. Vai estar no telão em alguns segundos. Juntos. Os sistemas e governos deste mundo são manipulados pelo inimigo para levar as pessoas para longe do reino de Deus. É por isso que você tem que ter cuidado, porque o inimigo tenta manipular os sistemas e os governos do mundo para te distanciar de Deus. Te envolve no trabalho, te envolve nas responsabilidades do dia a dia, te envolve num sistema político. Ah, não, eu sou PT. Não, eu sou PSDB. Ah, não, eu sou isso. Não, eu sou Partido Verde. E você compra e veste a camisa do partido, e você faz passeatas pelo seu partido, e aquilo se torna a sua fé, você vive para aquilo. E você se envolve no seu trabalho, o seu trabalho te consome, toma o teu tempo, toma a tua energia, não sobra tempo para nada. E assim o mundo vai te engolindo e te tirando dos caminhos do Senhor. Não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ter comunhão com os crentes, não tem tempo de simplesmente passar um tempo com Deus, botar um louvor e descansar. Senhor, olha, tua palavra diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu agora vim aqui, eu não vim nem orar, Senhor, eu só vim me aquietar diante de Ti e saber que Tu és Deus. Aí você deixa o louvor tocando e você sente, desfruta da palavra de Deus. É como da presença de Deus. É como, às vezes, um filho ou uma filha vai ao seu pai, à sua mãe, abraça o pai, a mãe fala, só estou aqui só para sentir o calorzinho do teu abraço, mãe. Só para sentir o teu abraço, pai. O crente também precisa disso com o nosso pai. Mas, veja, o mundo tenta ocupar a gente e preocupar a gente, e a gente não tem tempo para isso, não tem tempo para Deus, não tem tempo para comunhão, não tem tempo para ajudar um ao outro, servir um ao outro, colaborar um com o outro, ajudar um ao outro, evangelizar, fazer missões. Os sistemas do mundo são influenciados pelo inimigo para levar as pessoas para longe do reino de Deus.
Número 2, leiamos juntos. O Espírito Santo está em ação no mundo para nos fazer receptivos ao reino de Deus. O Espírito Santo age e nos sensibiliza. Olha, existe um reino melhor e maior. Existe um reino eterno que é melhor do que esse. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Então não vamos ser ludibriados por isso, não vamos ser ludibriados pelo dólar, pelo trabalho, não vamos entrar nessa correria através de possessões, de dinheiro, isso e aquilo, ao ponto que eu negligencio a minha fé. Não, o Espírito Santo nos sensibiliza. Desliga a televisão agora, vamos ler um pouquinho a Bíblia. Desliga a televisão e vamos orar. Desliga a televisão e vamos conversar sobre o reino de Deus. Desliga a televisão e vamos descansar nos braços do Senhor. O Espírito Santo é que faz isso, nos sensibiliza. Vamos à igreja hoje. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos buscar Deus, vamos evangelizar, vamos fazer uma visita, vamos ajudar aquele irmão que está passando por uma necessidade, vamos levar uma sacola de alimento para aquela família que está precisando de ajuda. Número 3, e é com isso a gente encerra, põe-se de pé comigo, vamos ler juntos essa última frase? Você é um cidadão daquele reino que não tem fim? Note, tem 2 reinos, o reino do mundo e o reino de Deus. O reino do mundo está dizendo, olha, vem para cá, que aqui tá bom, tem festa aqui, olha, farra, vem. E o Espírito Santo, não, olha, tem um reino maior e melhor, vem para cá. Nesse reino tem paz, tem alegria, tem gozo, tem salvação, tem perdão de pecado. Vem para esse reino. E você hoje pode escolher a que reino você vai pertencer, que rei você vai seguir e aonde você vai plantar os seus pés. Nesse reino daqui, que é temporário e eventualmente será destruído, ou esse reino que é eterno, reino que dura para sempre. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo aviso que recebemos em Daniel 7 e Apocalipse capítulo 13. O contraste claro entre os reinos do mundo e o reino de Deus. E nós hoje queremos reafirmar a nossa cidadania no reino de Deus. Somos cidadãos do reino de Deus. E o nosso rei é Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos uma vez mais a nossa total submissão a Ele. Em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, continua nos sensibilizando ao reino de Deus. Continua guiando os nossos pés, dirigindo os nossos passos e usando a nossa vida para a glória de Jesus. Sê com cada um de nós no restante desse dia, abençoa-nos nessa semana e usa-nos para a Tua glória. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, tenham uma excelente semana. Jesus te ama e nós também. A paz do Senhor.